Boa noite a todos. Hoje vai ser a nossa quarta aula do workshop. A gente deveria estar na metade dele, mas ainda falta um pouquinho para chegar na metade. Estamos atrasados, para variar. Mas tudo bem, a gente vai fazendo e vai acabar. Quando der para acabar, a gente acaba, né? Já vou falar, então, com um pequenininho problema técnico hoje na comunicação dos dois computadores que nós usamos. Para quem está presencial não vai ver diferença nenhuma. O DataShow está funcionando, está projetando bem, o som também está funcionando, mas a gravação vai ter uma câmera que me pega, que está funcionando bem, então não vai perder nada também. A gente vai transmitir, gravar normalmente a aula, porém aqui nós jogamos no DataShow, que é o PowerPoint, isso não vai aparecer na gravação, porque os dois computadores estão com problema de comunicação. Mas nós não vamos perder nada, a aula vai ser gravada normal, o vídeo vai estar aparecendo eu falando da mesma forma, só não vai aparecer o texto. Mas o texto não é muito importante, quando tem muita figura é mais importante. Mas como está voltado mais a só texto mesmo, então não vai prejudicar nenhuma na compreensão, até porque o texto eu sempre envio com antecedência, aquela primeira apostila que eu já mandei, contém todos os textos que a gente projeta aqui também. Então não há perda nenhuma, mas infelizmente aconteceu esse pequeno problema. Eu espero que a semana que vem a gente já tenha solucionado na próxima aula, ok? Então eu peço desculpas por esse pequeno problema, mas como eu estou falando, eu acredito que não vai ter problema nenhum na compreensão da aula. Como nós já tivemos 3 aulas, nessas 3 aulas que ocorreram, eu enfatizei muito o porquê do despertar de uma nova consciência. Por que eu enfatizo isso? Sempre porque, enquanto a gente não quiser fazer isso, tu pode estudar o que você quiser. Tu pode fazer 50 cursos diferentes. Tu pode fazer 50 métodos de meditação. Tu pode seguir 50 religiões diferentes e você não vai ter resultado. Enquanto tu não compreender que realmente você é uma manifestação de algo maior, e em você sendo a manifestação de algo maior, então você deve obediência a essa coisa maior, e não a esse ego que realmente nos domina, que parece que nós estamos nesse mundo e dominando. Enquanto o ego dominar nossas vidas, essa vontade de conhecer a realidade, de despertar para a realidade, ela não vai acontecer. A gente tem que entender. É aquele detalhe que eu falo. A gente só procura um médico quando você sabe que você está doente. Se tu tem pneumonia, você sabe que você tem, então você vai buscar um médico para tratar essa pneumonia. Se você não sabe que você tem, não tem manifestação dessa doença, você não procura médico em momento nenhum. Em espiritualidade é a mesma coisa. Enquanto a gente não perceber que nós estamos realmente dominados por um mundo, vamos falar dessa forma, tá? Que esse mundo não é a nossa realidade, enquanto a gente não perceber isso, que a gente não tem voz ativa nesse mundo, que tudo que você faz nesse mundo é sempre uma repetição. É só observar a nossa vida, a gente acorda de manhã, você faz o teu trabalho, você faz o que tem que fazer, no outro dia você acorda de manhã, faz novamente com pequenas variações, mas é como se fosse um programa de computador que está sempre se repetindo em nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos realmente dominados pela nossa mente.
E essa mente é que projeta este mundo que a gente vive, e em vivendo no mundo da mente, é como se fosse um programa. Ele vai executar e a gente vai achar que nós estamos executando, mas na realidade tudo que nós fazemos é em função das tendências que a gente traz, em função dos condicionamentos que nós tivemos nessa vida ou em outras vidas. A gente traz tudo isso e estamos sempre repetindo a nossa vida. Mesmo quando a gente morre e renasce outra vez, a gente vai ser mais uma vez dominado pela mente, e em sendo dominado pela mente, é que a gente vive essa repetição contínua, que é a roda de Sansara, que é ensinada pelos orientais, pelos hindus. Tá? Então, o despertar da consciência é entender que quem gera a mente é a consciência. Então, se nós nos ligamos na consciência e não na mente, nós passamos a viver no mundo real, num mundo muito mais completo do que o mundo da mente, no mundo onde efetivamente a gente passa a ter aquilo que é chamado de livre-arbítrio, onde você vai fazer exatamente o que a tua essência no mundo real pretende para você. Enquanto a gente não está ligado nessa nossa consciência, nós somos dominados e mantidos nesse mundo através da mente, que não passa de um programa que executa realmente algumas coisas que a gente acha que é novidade, mas é sempre repetitivo com pequenas variações. Então a gente tem que querer, a gente tem que entender, a gente tem que perceber que, na realidade, se nós somos criados pela consciência, aquilo que na teosofia nós chamamos de mônada, que essa mônada, quando realmente participa da nossa vida, nós entramos na vida real do espírito, e não nesse mundo que a gente vive, que é um mundo de ilusões, que é um mundo que é chamado de Sansara, ou que é chamado de Maya, que é sobreposição, onde nós estamos vivendo e achamos que realmente isto é a realidade. Quem assistiu aquele filme e prestou muita atenção nele, Matrix, vocês vão lembrar que no começo do filme, o Morpheus, lembra de quem era o Morpheus no Matrix? Ele chamou o Neo e ofereceu para ele 2 pílulas, uma azul e uma vermelha. Você escolhe qual pílula que você quer. Se você tomar a pílula azul, tu vai continuar no mundo, vai continuar ignorando, vai levar essa tua vida normalmente e nada vai acontecer, e realmente isso vai ser a tua vida como você sempre teve. Se você pegar a pílula vermelha e tomar a pílula vermelha, então você vai perceber a realidade com todas as consequências de perceber essa realidade, mas você vai ser livre. Enquanto você estiver sob o efeito da pílula azul, liberdade é uma falácia. Nós não temos liberdade nesse mundo. Então, se a gente começar a fazer as nossas meditações e perceber que o grau de liberdade que nós temos nesse mundo é muito pequenininho, ou quase zero. Nós não temos. Nós dependemos de tudo. Nós dependemos dos seres humanos, dos vegetais, dos animais, dependemos do Sol, da rotação da Terra, da translação do sistema como um todo. Nada disso a gente tem interferência. Nada. E mesmo em pequenas coisas. Até para a gente se alimentar, nós dependemos realmente de muitas coisas para a gente conseguir efetivamente se alimentar. Então essa é a percepção. Enquanto nós estivermos satisfeitos com esse nosso mundo, com essas limitações, onde o nosso livre-arbítrio é quase zero, nós estamos sob o efeito da pílula azul e continuamos no mundo e nada vai mudar na nossa vida. Nada. Mesmo em novos renascimentos. Vai morrer, vai nascer de novo, tudo isso é um fato, esse ensinamento. Mas só vamos acordar para a realidade
de acordo com o filme Matrix, quando a gente tomar a pílula vermelha, que o Morpheus ofereceu para o Neo, e o Neo tomou a pílula vermelha e começou o andamento do filme todinho lá. Claro que o filme é filme, ninguém aqui, nesse mundo irreal, vai virar pilha para a máquina, como tem no filme, não é? Aí já começa realmente a viagem na maionese, né? Mas a base do filme é essa. E enquanto a gente não perceber que realmente neste mundo nós somos mandados, nós executamos um programa diariamente. Enquanto a gente não perceber isso, a gente não vai procurar realmente a liberdade, que a liberdade é a nossa essência que existe depois da mente. É a essência daquilo que na teosofia nós chamamos mônada. A mônada não depende do mundo. A mônada não vive no mundo. A mônada vive no mundo espiritual e está criando uma manifestação no mundo para dominar esse mundo. Por quê? Não vamos falar nisso aqui não, senão a gente não vai perder muito tempo. Tá? Mas essa é a situação. Por isso que eu estou sempre dizendo, o despertar de uma nova consciência só vai ser um fato para aqueles que tomarem a pílula vermelha. Quem não tomar essa decisão de realmente perceber que existe alguma coisa além desse mundo que a gente percebe com os nossos 5 sentidos, nós vamos continuar presos da mesma forma. Da mesma forma. Tá? É ruim isso? Sim e não. Cada um analise a tua própria vida para realmente tomar uma definição. Se você está satisfeito com essa vida ou não está satisfeito, continue. É aí que dizem que a ignorância é uma bênção. A gente não sabe do mundo real, não sabe como é o mundo real, mas interiormente todos nós sentimos que existe o mundo chamado Jardim do Éden, seja o nome que quiser dar a ele. Ele existe, onde nós realmente somos seres livres, onipotentes, onipresentes e oniscientes. E aqui, dentro da Matrix, que é o mundo de Maia, que é o mundo projetado, que é o mundo que a gente acha que é real, a gente vai continuar vivendo nele. Tá? Então, é primordial neste processo todinho que realmente a gente encare e tome a pílula vermelha. Tá? Como é que a gente vai tomar essa pílula vermelha? É através da meditação, é através da percepção, é através de ver que realmente as repetições vão acontecendo sempre na nossa vida. E pode ver que de tempos em tempos a gente resolve uma encrenca e vem outra encrenca para resolver parecida com aquela anterior. Então tudo que o mundo da natureza joga para nós, no fundo, são pequenas mensagens para a gente acordar para o mundo da realidade. Então nós tivemos muitos mestres, a gente pode citar exemplos, Buda, Cristo, Maomé, ou outros, que realmente falam para nós, meu reino não é deste mundo. Vamos acreditar no que eles estão falando, gente. Vamos procurar o nosso mundo real. Essa procura por o mundo real, quando a gente quer, eu vou encarar essa brincadeira, eu vou tomar a pílula vermelha, aí as coisas vão acontecendo. Aí as explicações vão caindo na nossa mente de uma forma que a gente não depende mais de curso, não depende mais de palestra, não depende mais de livros, porque essa consciência que está além da mente, ela começa realmente a nos dar as informações que a gente precisa para encarar e realmente entrar no mundo da realidade. Então é isso que é o despertar de uma nova consciência. Então quem não quiser, tudo bem. Vai chegar uma hora que o mundo vai mostrar para a gente que não vale a pena a gente continuar lutando para fazer desse mundo bom, porque não depende da gente.
para criar esse mundo bom, o único jeito não é mudando o mundo. Esse mundo é Matrix, ele é um programa, ele vai continuar existindo. A única forma de melhorar ele é mudando a gente. É a única coisa que a gente pode mudar. Ou alguém acha que pode mudar alguma coisa nesse mundo? Tente. Tente mudar. Pegue teu filho pequenininho e tente realmente mostrar tudo isso para ele. Mude a mentalidade dele. Não é assim. Cada filho tem o jeito dele e vai seguir. Eu estudo espiritualidade há 40 anos, ou um pouco mais. Os meus filhos não têm interesse nenhum por isso, ou muito pouco interesse. Então cada um, vai vendo de acordo com a necessidade. Porque o programa, que é o programa de Maia, ele está tão forte, que não tem como acordar as pessoas. Então acordar é uma vontade própria. Por isso que eu estou sempre dizendo aqui, vocês estão dispostos a pagar o preço para acordar? Se estão, vamos em frente. Ok? De novo, eu falei mais uma vez do porquê de fazer tudo isso. Fora disso, cada um vai realmente ver em que velocidade você vai imprimir neste processo todinho. Mas passa por isso. Passa pelo entendimento de que o mundo manifestado, que a gente acha que é uma realidade, é um mundo que não depende absolutamente nada de você. Esse mundo tem vida própria. Ele vai. Quer queira, quer não, ele vai. Tá? E esse mundo vai acabar, como todos os mundos acabam, como todas as civilizações passaram. Esse planeta nosso vai acabar também. Cientificamente é comprovado isso. Então a gente vai vendo e vai trabalhando. Ok, gente? Então vamos em frente agora de novo, continuar o nosso curso, que eu já falei muito sobre isso, eu acho que não preciso mais falar sobre isso. Tá? Então vamos em frente, vamos encarar. Vamos falar sobre a essência do ego. Tá? A gente está tão identificado com a voz dentro da nossa cabeça, tá? Tão identificado, que a gente está dominado, está possuído pela nossa mente. O que é a nossa mente? Osmir é uma mente, Zé Carlos é outra mente. A gente acorda, a primeira coisa que a gente lembra é do Osmir, o Zé Carlos é do Zé Carlos, o Paulo é do Paulo. Porque esse é o programa que roda em nós e nós somos dominados por ele. Tá? E quem é inconsciente disso, ele acredita quem ele é. Eu acredito que sou o Osmir, o Zé Carlos acredita que é o Zé Carlos, o Paulo acredita que é o Paulo, o Wagner acredita que é o Wagner. E assim nós vamos vivendo. Porque nós tomamos a pílula azul, não tomamos a pílula vermelha do Matrix. Tá? Nós somos dominados pela mente. Essa é a mente egóica. Esse é o ego. É ele que domina nossas vidas. E ele é como se fosse um programa de computador. Vocês devem lembrar, no filme do Matrix também, tinha outros programas que rodavam. Tinha o programa do Smith. O Smith era aquele cara que queria acabar com o Neo. Tá? E aquele programa do Smith era um vírus que infiltrou no mundo da realidade deles lá e quase que dominou tudo. Então, tudo é isso aí. Nós somos este programa de computador em nossa cabeça. E a gente acha que a gente é isso. Tá? Então, tem uma percepção do eu, do ego, nos pensamentos, lembrança, interpretação, opinião, reações, emoções. Tudo isso aqui, que a gente gosta de tudo isso. Ó. A gente gosta de opiniões, de emoções, de reagir, de lembranças. Todas essas coisas, quando a gente está falando de espiritualidade, isso é inconsciência. Tudo é inconsciência. Lembrança, vidas, coisas que passou há 10 anos atrás, 5 anos atrás, coisas que nos emocionam, pensamentos que entram em nossa cabeça, pensamentos às vezes bons, às vezes neutros, às vezes ruins. Tudo isso que está entrando aqui, ó, quando a gente fala em termos de mônada, em termos de espírito real em nós, tudo isso é inconsciência. Agora, quando se fala isso aí, parece que fala, puxa vida, mas uma pessoa sem emoções é um Spock.
que nem aquele cara lá do Orelha Pontuda, do Jornada nas Estrelas. Não tem emoções, então não tem emoções, não tem vida. Na realidade, tem uma coisa muito mais poderosa e muito melhor que as emoções, que todo mundo já sentiu, que são as nossas intuições. Quando a gente tem intuição e não emoção, a gente se sente leve, libertado, se sente muito bem. Por quê? Porque é uma coisa que não pertence a esse mundo, pertence ao mundo da mônada. Então assim vai, assim a gente vai percebendo. Tá? Então pensamento também, um outro lado, todo pensamento nosso é condicionado pelo passado. Tá? Esse passado pode ser um passado recente, pode ser um passado de muitos anos, pode ser alguma coisa que está no nosso inconsciente pessoal, ou pode ser até alguma coisa que está no inconsciente coletivo, que o Jung que detalhou isso de uma forma muito brilhante, né? Quando ele falou que nós temos um lado consciente, esse lado consciente, comparando com o iceberg, é aquela pontinha do iceberg que está fora do gelo, que está fora da água. Esse é o nosso lado consciente, é o que eu estou pensando agora, para falar essa aula para vocês. Esse é o que está consciente no momento na minha mente. Abaixo da ponta do iceberg tem o gelo que está debaixo da água, que é muito maior do que aquele pedacinho que está fora. Esse é o nosso lado, o nosso inconsciente pessoal. Então esse nosso inconsciente pessoal, de vez em quando ele exige também resposta e aparece, a gente muda às vezes de atitudes muito fortes, sem perceber, porque é realmente esse nosso inconsciente que realmente quer voltar à vida. Tudo que a mente quer voltar à vida. E o inconsciente coletivo não é nem o gelo que está abaixo d'água, mas é o oceano. Então esse inconsciente coletivo é a mente universal, que é chamada de Alaya. É a mente universal. Então, a mente é muito grande, desde um pedacinho só, que é o consciente, que é o que nos rege, a um inconsciente pessoal, que muitas vezes tem que ser tratado, tem que ser aflorado, porque ele traz realmente problemas sérios, muitas vezes depressão, qualquer coisa assim, é o inconsciente querendo aparecer. Ou pode ser uma coisa coletiva também, desde um lado instintivo até um lado não instintivo, é um lado arquetípico. E os arquétipos realmente é a parte superior da mente, aquela parte da mente que já está mais perto da intuição. Então a gente vai compreendendo isso aqui, ó, que o pensamento é condicionado por tudo isso. Então quando se fala em passado, que a mente ela é condicionada pelo passado, é condicionada pelo um passado dessa vida, ou passado de outras vidas, ou um passado que a gente sequer participou, mas está lá na mente coletiva universal. É por isso que a gente sempre brinca aqui, que quando as pessoas procuram fazer terapia de vida passada, ou ele foi Júlio César ou foi Cleópatra. Você nunca vê um cara que foi o escravo, você nunca vê um cara que foi a cobra. Você só foi ou Júlio César ou foi realmente a Cleópatra. Por quê? Porque isso está na mente universal. Eles foram pessoas que realmente existiram. Estão lá na mente universal. E quando a gente faz a tal da TVP, a gente traz reminiscências disso. Puxa, eu fui a Cleópatra, ou eu fui o Júlio César. Pode até ter sido, como pode também não ter sido. Porque a mente está lá, ela está à disposição para todo mundo. Então esse condicionamento que o pensamento é passado, é porque a mente, quando foi criada, ela foi criada desse jeito. A mente, o plano mental, é uma infinidade de pensamentos. Uma infinidade. A mente é quase que infinita. Tem tanto pensamento já pronto lá na mente, que a gente escolhe alguns pensamentos, vem até nós, a gente se identifica com esses pensamentos e passa a ser essa coisa em nossa vida. Perfeito? Compreenderam, gente? Por isso que a mente é passado. A mente não é agora. A mente é passado. Mas a mente é passado. E nós vivemos em que momento que a gente vive? A gente vive no agora. Ninguém vive no passado. Você pode até ter lembranças do passado. Quando
você tem lembrança do passado, aquele passado chega na tua mente e ele se torna um agora. Então dá para trabalhar o passado quando você lembra dele, traz ele na tua mente e esse passado se torna um agora momentâneo. Mas é isso, tá? Tudo acontece no agora. Mas o agora é uma coisa dinâmica. O agora é uma coisa que muda a todo instante. Isso é a dinâmica da vida. Tudo muda a todo instante. E o agora não é dominado pelo passado. Ele tem vida própria, ele é a realidade. Para tratar a realidade, a gente utiliza aquela coisa do passado, a experiência do passado. Então a gente quer cuidar de uma coisa dinâmica através de uma coisa morta, que são os pensamentos que nós aprendemos. Tratar uma coisa dinâmica com coisa morta, a tendência não dá certo. Então quem aprende a viver no agora, se desliga totalmente dos pensamentos, que é coisa passada, e quem liga no agora não é lembrança, quem liga no agora é a consciência, é a mônada. A mônada está no agora, tratando do agora. Então aí a coisa funciona. Mas a gente insiste em tratar o agora com aquilo que a gente aprendeu num passado distante. Esse é o eu. Então aprender a meditar, mergulhar fundo na consciência, é desligar do mundo do pensamento e deixar que realmente a consciência, que é o agora, rege nossas vidas. Quando isso acontece, nós saímos da Matrix. Saímos da Matrix e vivemos o mundo da realidade. Quem consegue viver no agora durante um tempo, um intervalo relativamente longo, ele sente realmente o que é o mundo da realidade. Nós que estamos tentando aprender agora essas coisas, o agora nosso é muito curtinho, muito curtinho. E a gente confunde o agora com pensamentos. Então a gente tem que trabalhar para realmente ir mais além, alongar esse período onde a consciência esteja ativa. Tá? Então, na maioria dos casos, quando a gente fala eu, esse eu é o ego, é o Osmir, é o Paulo, é o Zé Carlos. É ele que está falando, não é o eu real, que é a consciência. Porque a consciência não tem limitação. Ela não tem a figura de uma pessoa. Ela é eterna, é onipotente, onipresente e onisciente. Veja o que a gente pode se tornar. O ego é pensamento, emoção, eu e minha história. Eu tenho a minha história, e essa minha história, ela sempre volta na nossa memória. Por quê? Porque é aquele lado nosso inconsciente que a gente quer sempre trazer, porque aquele inconsciente, ele pode ter trazido para a gente experiências muito boas, gostosas, então a gente gosta de lembrar. Ou o contrário, pode ser experiências muito ruins, mas a gente gosta de trazer também para massacrar quem produziu tudo aquilo, para continuar a briga que aconteceu lá atrás. Isso é o ego. Esse é o ego, tá? Então a gente traz esses eu e minha história e eles estão sempre presentes. Então quando a gente vive por meio desse eu que é construído pela mente, tá? Tudo isso é muito precário. Porque pensamento e emoções, eles são efêmeros, é só observar, gente. Vem um pensamento, agora você está com um pensamento, daqui a pouco é outro pensamento. É um macaquinho pulando de galho em galho. Daqui a pouco é outro pensamento. A gente não tem o hábito de ter um único pensamento. Esse hábito de ter um único pensamento é um exercício legal. É um bom exercício. Você está fazendo concentração. Além de serem efêmeros, eles são instáveis. Tá? Você está num pensamento agora gostoso, bom, de repente vem um que toma o lugar dele e é nefasto. É instável. A gente vive as nossas emoções, as nossas atitudes mudam totalmente com a mudança dos pensamentos. Porque esses pensamentos,
eles não são nós. Eles são coisas que estão lá no mundo da mente, na laia, e a gente sintoniza aquela coisa, acha que aquilo é nós, e a gente gosta. Gosta. Na realidade, você não manda no pensamento, é o pensamento que manda em você. Veja onde está a tua liberdade nessa compreensão. Então, para sustentar o pensamento do eu, vem quem? Vem o outro. Não existe um pensamento de eu se não tiver um pensamento de outro. Pode ser um outro legal ou pode ser um outro que é ruim. Mas tem que ter a figura de um outro. Pode ver que qualquer pensamento nosso sempre vem a figura de um outro também. Tá? Então assim vem esse eu conceitual, ele não sobrevive sem um outro que também é um conceito. Então, no relacionamento aqui com o Zé Carlos, o Osmir é um eu conceitual. O Zé Carlos é um outro eu conceitual. E esses dois eus conceituais começam a discutir entre si. É um morto conversando com outro morto. Esse é o relacionamento que todo mundo faz. É um relacionamento via mente, não é um relacionamento no agora, onde a minha essência está presente em mim, a tua essência está presente em você e as nossas duas essências se comunicam. Esse é o significado do Namastê. O Namastê é quando o meu eu espiritual real e o teu eu espiritual se reconhecem aqui neste mundo. Você vê que até o cumprimento dos hindus no Namastê mostra esse ensinamento. Tá? Mas em vez da gente se ligar na nossa essência, você ligar na sua essência, e as duas essências aqui, puxa vida, que legal, a gente se encontrou aqui nesse inferno, a gente se encontrou aqui nesse mundo maluco. Tá? Quando isso acontece, elas se divertem. Mas em vez da minha essência conversar com a tua essência, o que acontece é o modelo Osmir e o modelo Zé Carlos que se comunicam. Esses dois modelos podem até estar muito bem, trocar ideias e tudo mais, mas também pode começar a degladiar, porque daqui a pouco esses modelos sempre querem sobressair. Tá? Tem um modelo que eu sou especial, eu sou superior, eu sou o melhor. E você começa a falar alguma coisa, o meu modelo aqui já está pensando em como replicar aquilo que você está falando, em vez de ligar na essência. Então essa é a percepção do eu e do outro. Então o eu e o outro são conceituais. Quem relaciona no agora, o relacionamento é através da essência, é através da mônada. A mônada presente num ser e presente no outro ser, esse é o relacionamento perfeito. O eu conceitual e o outro eu conceitual são relacionamentos momentâneos que vai acabar, que na maioria das vezes acaba em encrenca. Por que acaba em encrenca? Porque o eu, Osmir, e o eu, José Carlos, eles têm interesses diferentes e estão realmente nessa luta em glória que a gente vive nesse mundo. Então, mais uma vez aqui, aqueles seres que realmente entraram no despertar da consciência, até o relacionamento neste mundo aqui melhora. Esse relacionamento passa a ser um relacionamento entre almas, entre essências, e não entre duas figuras, dois egos, que na realidade são dois programinhas de computador conversando um com o outro. Então essa é a percepção. Os mestres falam que quando vocês relacionam com uma pessoa iluminada, com uma pessoa que realmente a essência está presente, é muito difícil relacionar com eles, se você também não é um ser realizado. Porque eles não são imperturbáveis, totalmente imperturbáveis. Tá? Não importam com o que vai acontecer, acontece, é projeção falando com projeção. Tá? Ou então uma essência falando com uma projeção. Uma essência, um ser que realmente é iluminado,
conversar com alguém que realmente está dominado pelo mundo, eles nem procuram conversar, nem procuram ensinar, porque não adianta. Enquanto a gente não querer realmente que a consciência seja a nossa realidade, enquanto a gente não tiver essa percepção de que nós somos essa consciência, o relacionamento vai ser com muitos e muitos problemas. Tá? Se vocês quiserem ver, lá no YouTube da Loja Liberdade ou no meu, tem uma palestra que eu falo muito sobre isso. Ela chama Transformando Nossas Relações em Relacionamentos Iluminados. As relações normais, como eu estou falando, é relação de ego com ego, de programa com programa. E a relação iluminada entre dois seres ou mais seres é quando a relação deixa de ser de ego com ego e passa a ser de consciência com consciência. Tá? Então é muito legal isso aí, a gente perceber isso aí. Na extremidade da escala tem o hábito compulsivo de encontrar defeito nas pessoas. O ego é safado, ele vê defeito em tudo, menos nele mesmo. Todo mundo tem defeito. Eu não, eu sou perfeito. Essa encrenca que está aqui que está me trazendo problema. Ele não enxerga. Tá? Então a gente realmente tem esse hábito de achar defeitos. E ele trabalha com queixas e com ressentimentos. Tá? Queixar-se é estratégia do ego também para fortalecer. Queixa de tudo. Oh, minha vida é ruim, esse mundo não me deu as oportunidades que eu quero, eu faço tudo e Deus não me traz as coisas que eu preciso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Queixar é batata, só observar, grande maioria das pessoas, não estou dizendo que ficam reclamando 24 horas por dia, mas muitas vezes só trazem queixas e ressentimentos. Tá? Isso fortalece o ego. Reclamação é uma história e a gente acredita naquela história. Mas veja bem, quem está reclamando não é a essência. A essência, ela é onipotente, onipresente, onisciente. Então, quem está reclamando, quem está com ressentimento, é esse ego, é essa figura criada. Ele que cria tudo isso. E a gente acredita na nossa história. Puxa vida, aqueles... cara lá pisou no meu pé, não sei o quê, vai por aí afora, reclama. Se ele analisasse direitinho, muitas vezes ele chegaria à conclusão de que ele próprio, às vezes, provocou o outro para o outro agir daquela forma. Às vezes não, às vezes é o outro mesmo. Mas não observa essas coisas, tá? Atitude típica é rótulo mental negativo, tá? E a gente bota rótulo mental nas pessoas, seja conversando com ela, aquele cara que é franco e chega, tu é fake, dói, tá? Ele bota lá, tá? Na frente, pode ser, eu não falo que você é feio, eu chego e falo lá para o Orlando, o Éder é feio, hein? Então não falo para ele diretamente, mas começa a fazer isso de outras formas, tá? Ou alguém através de pensamentos. Não precisa ser feio, é brincadeira, mas pode ser qualquer outro problema. Então isso aqui é colocar rótulo. Se a gente percebesse que o veículo Osmir e o veículo Éder, eles foram programados para fazer esse trabalho. Eles executam o programa deles. É o programa da Matrix que a gente falou lá no começo da aula. Eu vou executar o meu programa, você vai executar o teu programa. Então, esse ressentimento, tudo isso aqui, é um programa com outro programa. Mas se eu tiver a percepção de que eu sou uma consciência e este programa aqui não tem nada a ver comigo, eu consigo brigar com você sem brigar. E você não consegue. E vice-versa. Se você tiver a percepção da tua realidade, e eu estou aqui te espizinhando, você vai deixar para lá numa boa. Não vai entrar nessa briga, porque tu percebe que você é a consciência.
Quando os dois percebem que são a consciência, aí o programa não tem mais preponderância nem de um lado nem de outro lado. Então a gente tem que enxergar isso, tá? Que por um lado, esse programa que faz a gente agir de uma forma repetitiva, de uma forma que a gente não consegue evitar, esse é o programa do ego, é o programa da mente. E aquele que observa e que está acima de tudo isso é o mundo da realidade. Então, por isso que quando os relacionamentos são relacionamentos iluminados, então a relação entre pessoas passa a ser uma relação espiritual e não uma relação personal. Muda tudo. Todo o esquema de relacionar muda. Tá? Nesse caso, ambos vão trabalhar para realmente concretizar o aprendizado e dominar o mundo manifestado. Aí nós dominamos o mundo, não o mundo nos domina. Então, ressentimento é emoção e ela vem com queixa, tá? Então, quando a gente, além de ter ressentimento, a gente tem queixa e começa a queixar para todo mundo de um outro, então aí você fortalece cada vez mais o ego. Ressentir-se é mágoa, é melindrado, é ofendido. Então o ego adora isso. Quando ele está ressentido, ele começa a espalhar coisas do outro. Ele está melindrado, ele está ofendido. O ego adora tudo isso. Por quê? Porque ele está sendo alimentado por isso aí. Quanto mais eu tiver ressentimentos, quanto mais eu tiver mágoas, quanto mais eu tiver tudo isso, mais esse eu fantasma que domina a minha vida, mais forte ele é. Então a gente tem que perceber, a gente tem que enxergar a existência desse safado aí e dar-lhe uns bufetão, botar ele no devido lugar. Então não reagir ao ego das pessoas, não reage. O cara está te cutucando, está te provocando. Deixa entrar aqui, sai da sala, vai para um outro lugar, vai passear um pouquinho, abandona, tá? É uma maneira eficaz de superar o nosso próprio ego. Porque se eu reajo às provocações, eu estou fortalecendo o meu ego. Então, se eu percebo o que ele está vivendo aqui, então eu vejo isso aqui, eu não reajo, eu não discuto mais, tá? É uma forma que a gente enxergar isso aí, gente, é só ver no mundo, tá? Quando você vê, a gente vê muito, hoje está em moda na política, os esquerdistas e os direitistas. Eles começam a discutir um com o outro, se der um par de luva para cada um deles, eles vão sair no tapa. Por quê? Porque o ego dominou. Mas você vê pessoas que não querem mais discutir esse tipo de coisa, não vale a pena. Não que eu não tenha preferência, posso até ter preferência, mas eu respeito a preferência do outro. Certo ou errado, essa é a preferência dele. Então a gente tem que aceitar. E essa preferência dele é em função de quê? Em função dos condicionamentos que ele já teve. E a minha reação também é em função dos condicionamentos que eu já tive. Então nós estamos dominados pelo passado. Quem está certo? Vamos analisar direitinho quem está certo. Tudo o que acontece, tudo, tem 3 versões. 3. Tem a minha versão. Tem a tua versão. E tem a verdade. Com qual você vai ficar? Normalmente a gente fica com a nossa. E a gente defende ela de todas as formas. Gasta a tua energia. Chega no fim do dia, tu está arrebentado de discussão. É só pegar os ativistas aí que a gente vê. Nossa, as pessoas parecem tão cansadas. Quer brigar com tudo. Você entra no Facebook lá, é um xingando a mãe do outro xingando a mãe do um e vai por aí afora. Cai fora. Não vale a pena. Então, deixa. Viva no agora. Tenha a tua opinião. Não tem problema nenhum tu ter a tua opinião. Mas respeite a do outro.
Porque você não sabe se você está certo, o outro está certo, ou os dois estão errados. Pode até provável que os dois estejam errados. A verdade é outra. Por isso que tudo sempre tem 3 versões. E não vamos mais brigar por versões que é o ego que está trabalhando. Então, se você não reage, quando você é capaz de reconhecer o comportamento de alguém como sendo do ego. Então, se nós estamos discutindo, e eu percebo que o teu comportamento é um comportamento egóico, e eu não estou num comportamento egóico, eu me abstenho de reagir. Não reajo mais. Eu deixo. Você está certo. Tudo bem. Vamos em frente. Tudo está correto. E vamos em frente. Não briga. Você se abstém de reagir. Isso não é covardia não, tá, gente? Isso é superioridade. Quando você reconhece a doença no outro. É a doença do ego. Quando você é capaz de reconhecer. Mas se você reconhecer a doença do outro como um senso de superioridade, você está tão doente quanto o outro também. É compreender como a coisa realmente é. Não vale a pena discutir. Então a gente vai procurando realmente lugares mais isolados. Tá? A gente vai, à medida que a gente vai aprendendo espiritualidade, a gente vai ficando mais isolado. Você não entra mais em discussões. Para quê? O que você ganha? Para quê? Tanto faz. Em vez de ir para a direita ou para ir para a esquerda, não é melhor ir em frente? Independente se é de um lado ou se é de outro. Então aí tu começa a compreender. Tá? Então vamos lá. Então a gente tem que se abster de reagir. Ou não. Se o outro está te provocando uma coisa que vai realmente vai te prejudicar em outras coisas, muitas vezes um não é muito bem colocado também. A gente também não tem que ser idiota de engolir tudo também não. Mas na maioria das vezes a gente vê que não vale a pena. Não vale a pena. Tá? É uma discussão besta. Tá? Então quando a gente compreende que não é pessoal, tá? Aquela outra pessoa que está brigando comigo, não é pessoal, que é o ego. É o ego daquela pessoa que está realmente, de uma forma ou de outra, está dominada pelo mundo, que está brigando. Mas por trás desse ego tem uma consciência também. Tem um Atma, também tem uma mônada por trás dele, que está adormecida, não consegue realmente direcionar ainda a criação nesse mundo. Tá? Então, quando a gente vê que, na realidade, tudo de ruim que acontece nesses relacionamentos, quando você percebe isso aí, você deixa um pouco para lá, você abstém. Então, vamos lá. Tá? Porque esse relacionamento, muitas vezes, ele vai continuar. Um relacionamento que já poderia até acabar. Tá? Mas vai continuar porque o um ou o outro, ou os dois, ainda não compreenderam realmente qual o objetivo dos relacionamentos. O objetivo dos relacionamentos é isso, é a gente compreender no outro que o outro é uma consciência e que eu sou uma consciência. Quando tem essa percepção, a gente briga menos. Não é que a gente vai parar de brigar, não. De vez em quando a gente briga ainda também, porque estamos todo mundo em fase de aprendizado ainda, tá, gente? Mas é isso aqui, ó. Se você não reage ao ego, você aflora a sanidade nos outros. Se você reage ao ego do outro, é briga mesmo. Se você não reage, mas não reage de uma forma positiva, você pode levar a sanidade para o outro também. E gradativamente, quem sabe, o outro vai acordar também. Para isso existe o relacionamento. O relacionamento é para, com uma determinada intenção, ou ele é kármico, é realmente, como se diz, está pagando coisas que já foi feita, ou ele é um relacionamento de oportunidade para os dois acordarem. Tá? Mas aí vai. Eu recomendo de novo, dê uma olhadinha nessa palestra, transformando nossas relações em relacionamentos iluminados. Tá? Ela é embasada no Eckhart Tolle e no Krishnamurti, que mostra realmente
como isso que quem está falando aqui, nesse caso também, é o Eckhart Tolle, está bem em a ver com tudo isso. Então, a gente tem que compreender o que é o relacionamento, tá? Até que vai chegar um determinado dia que dois que estão se relacionando perceberam que são consciências puras e livres e o relacionamento compulsivo e obrigatório aqui neste mundo acaba. Aí, quando esses seres que transcenderam realmente essa personalidade vêm aqui no mundo, é o exemplo de um Krishna e uma Radha, é um exemplo de Shiva e Parvati, aqueles que os dois se complementam como se fossem um só. Todos os dois são a consciência pura. Aí o relacionamento realmente é um relacionamento real e não de egos. Então a não reação não é fraqueza. Tá? Tem acha que o cara que não reage, esse é um fracoide. Pode até ser. Um fracoide que não tem energia, que não quer, é dominado, tem uma mente, uma vontade muito pequenininha, pode ser, mas não, tá? Às vezes ela não é ela é força, ela é perdão. Você vê o outro te provocar, e você continua no relacionamento, continua vivendo, porque no fundo a gente sabe que esse corpo nosso, que está tendo um determinado relacionamento, ele vai levar esse relacionamento até o máximo que ele tem que ser levado. Tá? Tanto um está acordando o outro, quanto o outro pode estar acordando um. E quem está mais na frente nesse relacionamento, nessa percepção da realidade, é ele que tem que realmente fazer a sanidade aparecer no outro que a gente está relacionando. Tá? Então, perdoar é ver além a sanidade que tem em cada ser humano na forma da essência. Então, em forma de essência, todos nós somos perfeitos. Todos nós somos divinos. Enquanto o nosso relacionamento não é um relacionamento iluminado, é porque ele é relacionamento de egos. Tá? E os egos, cada um quer ser maior do que o outro, cada um quer dominar o outro, cada um quer realmente dominar, essa é a palavra certa. Nos relacionamentos é desse jeito. Ou dominar, ou até para conseguir alguma coisa, eu sou um coitadinho, eu sendo um coitadinho, quem sabe o outro vem cuidar de mim. Tá? Todos os dois são formas muito ruins. Tá? Então aqui a gente está vendo, o Eckhart Tolle falando isso aí, isso é muito bom a gente perceber. Como a gente se relaciona, observar os nossos relacionamentos. Tá? Então veja se você consegue perceber uma voz na sua cabeça, reconhecer que é o ego, é um padrão condicionado. Então aquela vozinha que está sempre aqui perturbando, enchendo o saco. Tá? A gente vê muito na internet aí, né? É um diabinho que aparece aqui para provocar, vai lá e faz isso aqui, isso vai ser bom para você. E você vai lá e faz aquele negócio. Entra numa fria do caramba. Isso é o ego. E por que ele faz isso? Porque é a forma dele sobreviver. Ele precisa disso. Porque se a consciência realmente entrar e a gente se iluminar nesse sentido dos relacionamentos, o ego morre. Ele deixa de existir. Ele volta para o mundo da mente e aqui, não mais. Não mais, eu não quero. Eu aprendi, não quero. Então, sempre que observar, vai compreender que você não é essa voz, tá? E sim é aquele que tem consciência da voz. Você consegue observar os teus pensamentos. Você consegue ver aquela coisinha vindo aqui, dá uma olhadinha para ela. Aqui não, meu. Estou fora. Ele vai embora. O pensamento é tímido. Se ele percebe que ele está sendo observado, ele vai embora. Ele é tímido. Ele não tem força perante a consciência. A consciência é muito mais forte.
Então, quando o pensamento percebe que a consciência está observando ele, como ele é tímido e avergonhado, ele vai embora. Vai embora. Experimentem. Experimentem fazer com o pensamento está te enchendo o saco. Olha para ele. Olha com vontade, com força. E não é para bater nele, não. Olha, observe. Vê como é que ele é uma titica, que não tem força. Ele vai embora. E é isso que acontece. Tá? Então, dessa maneira, você está se libertando do ego, livrando-se da mente não observada. O ego é mente não observada. Se ela é observada, ela perde força. Gente, a física quântica demonstra isso. Como ela demonstra isso? Uma partícula tem um determinado movimento. Isso é lei da física quântica. Se você observar aquela partícula, ela muda de direção. Muda. E toda partícula é dupla. Tá? Uma partícula aqui está ligada com outra partícula lá num outro universo. Quando ela é observada, ela muda de direção e muda de comportamento. Até na física quântica isso é demonstrado. Pensamento é isso aí. Pensamento é uma energia quântica. É uma coisa, é matéria. Se a matéria é observada, ela muda de atitude, ela muda de direção, ela muda. Então essa é a técnica. Observe. Mente não observada é sinônimo de ego dominante. Mente observada significa ego cada vez menor. Então a gente fala, eu não posso fazer nada para me libertar disso aqui, Deus tem que fazer alguma coisa. Não é Deus que tem que fazer alguma coisa, não é tu que tem que fazer. Tu gosta de que a mente te domine. Aquele pensamento que te dá prazer, um bolo de chocolate, seja o que for, uma mulher, um namorado, seja o que for. Ele vem aqui, ó, tu gosta daquele pensamento e deixa ele se lambuzar. Não é assim não, gente? Vamos olhar direitinho que a gente vê que é assim. É um pensamento não observado, tu gosta dele. Se tu gosta dele, o que tu é? Um ego que usurpou o lugar da consciência. Tá? No momento que você se tornar consciente do ego, ele não mais é ego, e sim um padrão mental condicionado. Então, se você observou o pensamento, observou mesmo aquele pensamento volta para o grande reservatório da mente universal, que é chamado de Alaya, e não vai te encher o saco mais. Ele vai encher o saco de outro. Que cada um de nós pode captar o pensamento que você quiser. Mas você, ele não vai mais. Não tem mais sintonia. Em não tendo sintonia, você esquece. Em você esquecendo, perdão. A única forma de perdoar é desse jeito. Tu só perdoa aquele cara que te espizinhou o dia que você esquecer ele. Não lembra mais, acabou. Passou, não existe mais para mim. Acabou. Aquela experiência não é mais necessária. Isso é o perdão. Mas se você lembra de vez em quando dele, sendo coisa boa ou sendo coisa ruim, é que você não esqueceu. Aquele pensamento vira e mexe, ele ainda volta. Tá? E todos os nossos relacionamentos, todos, acreditem, vão acabar neste mundo. Todos. Tá? A partir do momento que a gente se torna uma consciência, esse relacionamento é de consciências lá no mundo da mônada e não aqui. Aqui é simplesmente um veículo se manifestando. A consciência, o meu Atma, ou a minha mônada, se relaciona com outro Atma ou com outra mônada lá no mundo da consciência, e não aqui. Aqui é simplesmente um veículo. Tá? Esse veículo pode até sentir alguma emoção desse relacionamento. Se o meu Atma e o teu Atma se amam,
lá no mundo espiritual, a gente sente isso aqui por atração. Não necessariamente atração sexual. Atração. A gente gosta da pessoa. Não sabe por que você gosta. São almas que realmente se relacionam. Então a gente vai vendo que isso depende de nós. Depende de nós. Agora, tem alguns relacionamentos que não deveriam mais existir. Estão desgastados, já deu o que deu, tinha que dar. Dá um pontapé na bunda e chega. Vou procurar coisa melhor. Principalmente se você está acordando e o teu parceiro não quer acordar. Chega uma hora que fica insuportável para os dois. Principalmente para o que não quer acordar. Fica insuportável. Não tem como ficar junto mais. Então, a gente tenta nos nossos relacionamentos, de uma forma, naquilo que for possível, acordar o parceiro. Isso é o porquê dos relacionamentos. Não é para sexo, não é para ser papai e mamãe, tudo isso aí é supérfluo. Tá? O verdadeiro relacionamento é para acordar. Um acordar o outro e o outro acordar um. Em assim sendo, a gente releva muita coisa. Para de brigar muito. Tá? Atitude reativa e rancor ainda, ressentimento é emoção que vem depois da queixa. Primeiro a queixa, depois vem o ressentimento. Você queixa, você queixa, o outro não muda, aí você começa a ficar ressentido. Tá? E pode vir junto com algo mais forte ainda. A reclamação se transforma numa coisa reativa e o ego se fortalece. Então, através do rancor, é essas coisas que alimentam o ego que não nos permite ligar com a consciência. Ressentimento antigo é rancor. Carregar algo desse tipo é estar sempre do contra. Quando você tem um rancor de uma pessoa, ele pode fazer a melhor coisa possível. Você tem rancor do mesmo jeito. Tu não suporta mais. Então, ressentimento vira um rancor. Quando vira isso aqui, então a gente é do contra. A pessoa pode fazer coisas que aparentemente outras pessoas gostam, mas a gente olha e, não sei, é ciúme, é outra coisa, não gosta. Tem rancor. É preciso honestidade para verificar se você ainda tem rancor dentro de você. Olhem, observem. A gente tem nossas preferências. A gente gosta de algumas pessoas e não gosta de outras pessoas. E muitas vezes esse não gostar acaba sendo muito forte e se transforma num rancor. Tá? Então tome consciência do rancor no pensamento e nas emoções. Você vê que a gente tem. Você lembra de uma pessoa, você lembra sempre não gostando. Tá? Seja quem for essa pessoa. Tá? É você com você que vai fazer essa análise para tu perceber se você tem rancor ou não dessa pessoa. Esse rancor muitas vezes é ações passadas, experiências passadas dessa vida ou de outras vidas que às vezes é inconsciente, tá? E o relacionamento está aí para transcender tudo isso, mas a gente traz esses rancores. Então não tente deixar o rancor de lado, perdoar não dá certo. Você vai tentar perdoar, esquece, o ego não vai perdoar. Tá? O perdão só vai acontecer naturalmente. E normalmente está ligado com o esquecimento. Tá? Quando você fala, não, eu vou perdoar essa pessoa. Se você vai perdoar essa pessoa, sabe o que você está falando? Que tu é superior a ela. Veja o tamanho do ego que está por trás dessa atitude. Eu vou perdoar o Paulo, que o Paulo me espizinhou em algum lugar. Eu vou perdoar ele. Olha o tamanho do meu ego, gente. Por trás de mim tem uma consciência, tem uma mônada. Por trás do Paulo também tem uma mônada.
E eu vou perdoar essa mônada que é divina? Ou eu? Analisem bem isso, tá? Então, o perdoar normalmente está ligado não nesse sentido. Esse perdoar é coisa da mente. Isso aí, na realidade, é mais uma forma do ego crescer, tá? Então, tem que ser natural e entender que o rancor não tem outro propósito a não ser fortalecer o ego. Quando tu observa que o teu rancor, você sente quando aquela sensação vem. Normalmente a gente sente aqui no estômago, aqui, ó. Você sente ela aqui, ó. Quando tu perceber que isso aqui só fortalece o teu ego, não te traz bem nenhum, você está gerando adrenalina, tu está gerando hormônios que só prejudicam a tua saúde. Quando tu perceber isso de uma forma bastante forte, tu começa a esquecer. Tu vê que não vale a pena. Não vale. Sai fora. Então o passado não tem força para impedir de viver no agora. Rancor é passado, você está lembrando do passado. Tá? O rancor em relação ao passado faz isso. O rancor é bagagem de pensamentos velhos e emoções velhas. Tá? E muitas vezes esse rancor nosso, gente, ele é inconsciente. Tá? A gente não lembra do porquê, mas você olha para uma pessoa e não gosta dela. Talvez não seja nem um rancor muito forte, mas você fala, meu santo não bate com o santo dessa pessoa. Isso aí é coisa de outras vidas, de outros relacionamentos que estão vindo aqui. Então, quando a gente percebe que esse tipo de coisa, quanto mais eu alimentar ele, mais eu me prejudico, quanto mais você faz isso, tem essa percepção, vai chegar uma hora que aquele rancor vira uma coisa neutra, e depois que ela vira uma coisa neutra, ela cai no esquecimento. Caiu no esquecimento, rancor não existe mais, e o perdão aconteceu. Naturalmente. Estar certo e tornar o outro errado. Você se queixa, é que você está certo. A pessoa ou situação está errada. É isso que a gente faz. Tá? Você se queixa, você vai queixar, seja do que for. Você vai queixar. Se você queixa, não necessariamente você está queixando em palavras. Você pode estar queixando só em pensamentos. Tá? Mas a presunção, aquilo que a gente está pensando, é que se eu estou queixando, é porque eu estou certo e o outro está errado. Como o outro pode estar errado se o outro também é uma mônada? Também é um ser divino. É porque eu estou achando que o outro é o ego. E se eu estou achando que o outro é o ego, então eu também sou. Perceberam, gente? Tudo isso aqui, em termos de relacionamentos, isso é muito legal da gente aprender e ver, observar os nossos relacionamentos. Tá? Então, nada fortalece o ego mais do que estar certo. Se eu estou certo, nossa, eu subo nas paredes. O pedestal é meu, estou certo. Ego cresceu pra caramba. Identifica com a posição mental. Tá? Então, você nunca está certo. E você nunca está errado. Tá? Se você está no mundo do relacionamento, aquilo que eu falei, todas as situações têm sempre 3 pontos de vista. O meu, o teu e a verdade. Eu fico no meu ponto de vista e esqueço o teu ponto de vista e esqueço a verdade. Acho que o meu ponto de vista é a única verdade que tem. Olha o tamanho do ego que tem por trás desse processo todinho. Ele não consegue perceber que por trás do outro ego tem uma consciência. Para ter razão, alguém tem que ter errado. Então o ego adora mostrar falha. Está vendo? Está vendo como é que ele é um safado? Ele faz. Tá? Quer mostrar que está certo. Tá? A gente exagera aqui nesse exemplo que a gente está dando, tá, gente? Isso aqui é para vocês reavaliarem tudo isso depois. Então está certo colocar a gente em superioridade moral
em relação à pessoa que está sendo julgada. Gente, vamos olhar direitinho. É inerente ao ser humano ele achar que ele é melhor do que o dos outros. Tá? É só ver, só observar. Tá? Como as pessoas gostam de se mostrar que são superiores. É só olhar, vamos pegar um lado espiritualista aí. Tá? Se você pegar um lado, vamos pegar numa igreja. Você pega lá o padre, ou que nem padre é, diácono, ou seja o que, ele tem uma roupinha bem sem vergonha, né? Se tu pega o bispo, ele tem um chapéuzão lá em cima, coisa e tal, ele é indumentário. Por quê? Por que ele tem que mostrar isso? Vamos pegar outra escola. Vamos pegar uma escola da... É outro exemplo que vale para todo mundo. Maçonaria. Eu sou grau 33. Tu é um companheiro. E tu quer falar comigo nesse tom? Isso demonstra o quê? Total inconsciência de que esse companheiro que não tem grau nenhum, por trás dele tem uma essência divina, tão divina quanto aquela que está em mim. Então, qualquer coisa que a gente tenha de sensação de superioridade em relação ao que for, tu está dominado pelo ego. Tu está dominado. Gente, eu adoro a Mana, adoro Maharaj, Sivananda. Tu pega esses caras que sabem, não intelectualmente, tudo isso que eu estou falando, vivenciam isso, eles são a simplicidade total. Total. Não querem chapéuzão para mostrar que tu é maior do que os outros. Não é maior do que ninguém. Que todos nós somos consciência pura. Eu sou tão divino quanto Jesus Cristo foi. Quanto o Gautama Buda foi. Quanto o Krishna foi. A diferença é uma só. Eles sabiam que eles eram e eu não. Mas todos nós somos, todos. Então essa percepção de igualdade é que leva ao perdão e que leva aqui. Para quê? Para que discutir? Para que brigar? Transcenda a mente. Seja consciência pura. Aí entramos no mundo da cooperação. Sentimento de superioridade, o ego adora. E ele se destaca por trás disso. Nossa, como eles gostam. Tem gente que quer mostrar que é superior em tudo. O cara vai fazer uma viagenzinha lá, não sei aonde, bota 200 postagens no Facebook mostrando que eu tive aqui, eu tive lá, quer mostrar isso, quer mostrar aquilo. Ele nem aproveita a viagem dele só para registrar, para depois mostrar para todo mundo. Eu sou um cara especial, eu fui em tal lugar, vivi, experimentei aquilo. É isso. Isso é ego. É patogenia. É doença. Dói, né? Não dói, Paulo? Por quê? Por que dói? Porque todos nós faz isso. Todos nós fazemos isso. Depende. Realmente, aquele cara que não tem nada e não tem objetivo de conquistar alguma coisa, ele é muito feliz. Mas aquele que não tem, mas está louco para conseguir alguma coisa, ele está pior do que aquele que tem. Então, o não ter não significa absolutamente nada. Então, mas nessa aula aqui eu mostrei a figurinha do Buda lá, quando ele falava lá que desapego não significa não ter nada. O desapego significa que nada possua você.
Então, a gente conhece pessoas que têm muita coisa e tem o ego tranquilo. E tem coisas que não tem, mas fantasia e quer ter, e luta para conquistar tudo, e ele não tem nada. Então, não é a posse em si que define realmente isso, é a atitude. De rua, no SECAP, na praça. E ele tem 3 cachorros. Mas eu não vejo ele pedindo uma esmola, né? Enchendo o saco dos outros, né? Mas aguentou, assim, de coração, porque ele tem cachorro, o pessoal dá ração e dá roupa, né, para ele. E ele mesmo está cozinhando ali mesmo. Se passar ali no SECAP, você vê... Tudo bem, olha... O mais importante em tudo isso, Paulo, é simplesmente não julgar. Não julga, não julga, não julga. A gente não sabe o que passa na cabeça de ninguém. Tá? Por isso que a Bíblia diz, não julgueis para não serdes julgados. Não julga. De repente, esse cara é um mestre que está ali num corpo que é maltrapilho. Tá? Se você andar lá na Índia... Os rishis lá, aqueles que são realmente sábios, eles vivem esmolando na rua. Eles usam aquele traje dele, muitas vezes nem tem traje, às vezes é só uma sunga. Tá? E são seres tremendamente avançados. Não tem significado nenhum para ele ter ou não ter. Olha, não julga que realmente não vale a pena. Não vale a pena, tá? Então, sentimento de superioridade, isso engrandece o ego, defendendo uma ilusão. Se você afirma que alguma coisa está 100% correta, você afirma algo está 100% correto, não tem participação do ego. Vou dizer assim, por exemplo, hoje choveu. Eu estou 100% certo que hoje choveu. Não tem a menor chance de erro. Realmente estou 100% certo de que hoje choveu. O ego não está participando dessa afirmação, não. É um fato. Não tem. Porque não há identificação com a mente nem uma posição mental. É um fato. Choveu. Não é uma posição mental que eu estou criando. Eu estou relatando alguma coisa que realmente é verdade. Mas se você surpreendendo dizendo, acredite em mim, eu sei que isso é verdade. Por que você não acredita em mim? Não é porque choveu, não, qualquer outra coisa. Quem é que está se pronunciando? É o ego. Ele quer que o outro realmente aceite aquilo que ele está pondo como sendo uma tremenda de uma verdade, 100%. Mas é uma posição mental. Então não tem essa de... A minha posição mental é diferente da posição mental de vocês. Não é nem melhor nem pior. É diferente. Cada um é diferente do outro. Né? Mas o ego nessas situações, quando ele quer impor, ele quer demonstrar que ele sabe. Eu sei sobre espiritualidade, que eu estou dando uma aula aqui. Vocês acreditem em mim que isso é verdade? Se eu fazer um negócio desse aqui, olha, eu recomendo, ó, cai fora porque não é por aí. Não é por aí, isso é posição mental. Tá? O que a gente faz é colocar uma experiência, essa experiência que eu tenho, ela é válida para mim, mas não necessariamente ela é válida para vocês. Cada um de nós tem condicionamentos e tendências diferentes. Então, respeitemos. Respeitemos a tendência de cada um. A gente pode, não é que a gente é proibido de colocar a nossa experiência. Pode, mas não coloca naquela de que o outro tem que aceitar o que eu estou falando. Isso é ego. Ego. E o ego leva tudo para o lado pessoal, emoção, atitude defensiva, agressão, defendendo a verdade. A verdade não precisa de defesa. Olha aqui, ó.
Não há religião superior à verdade. É o símbolo da sociedade teosófica. A verdade não precisa de defesa. Quem precisa de defesa é a minha opinião sobre a verdade e a tua opinião sobre a verdade. Essa a gente vai defender. Mas aquilo que eu falei, sempre existe o meu ponto de vista, o teu ponto de vista e existe a verdade. A gente tem que compreender, aceitar e ver. Tá? Então todo ego confunde opiniões e pontos de vista com fatos. Tudo que eu estou falando aqui, isso é um aprendizado que eu tenho. Tá? Mas como eu estou falando, são aprendizados que eu tive ao longo do tempo que batem com as minhas tendências, que batem com a minha bagagem, e a gente procura ser o mais autêntico possível vivendo isso que a gente aprendeu. Mas é só isso. O ego é um mestre de percepção seletiva e de interpretação distorcida. Porque se estamos aqui, qualquer pessoa está falando alguma coisa e alguém duvida dele, nosso ego cresce. Cresce. Imagina, eu que estudei tantos anos, estou falando aqui e você não. Contar uma historinha que eu aprendi no Espiritismo há mais de 30 anos atrás, quando eu tinha um palestrante lá que era bom pra caramba. Né? Ele fazia palestras homéritas, bom, sabia de tudo, falava muito bom. E tinha um pretinho lá no canto que toda semana estava lá ouvindo. Toda semana ele estava lá ouvindo. E o cara dando palestras maravilhosas. Até que um dia o pretinho não apareceu mais. Sumiu. Aí aquele palestrante notou que o pretinho não estava mais ali. Perguntou, cadê o João? Aí ele morreu. Não está mais aqui que ele morreu. Aí mais algum tempo depois, o palestrante morreu também. E chegou lá no além, ele encontra o negrinho lá, o pretinho. E o pretinho estava com uma aura linda, maravilhosa, bonita, poderoso. E ele estava uma titiquinha. Aí ele olhou para o pretinho e falou, Deus é injusto. Eu que dava palestras, eu que ensinava tanto, eu que falava tanto, estou aqui numa posição de inferioridade, você era um nada, estava lá, está lá em cima. O pretinho olhou para ele e falou, enquanto você falava, eu fazia. Não julgueis para não serdes julgados. Tá? Então, não significa absolutamente nada. Tá? Muitas vezes, o cara que você falou lá dos cachorrinhos, um índio, lá na floresta, que não conhece nada do que nós estamos falando aqui, ele pode ser uma alma ou uma mônada que está ali simplesmente divertindo um pouquinho desse mundo. Dei aqui para simplesmente dar mais uma observada e realmente não está participando mais desses jogos ingratos que a gente participa direto aqui. Tá? Então, apenas por meio da consciência e não pensamentos, a gente diferencia fato e opinião. Tá? Opinião é mente. Fato é fato. Hoje choveu. É um fato. Ninguém vai discutir comigo aqui se hoje choveu aqui ou não choveu. Todo mundo viu, choveu, é fato. Opinião é posição mental. Tá? Só que a gente quer que a nossa posição mental seja aceita por todos os outros. Afinal, eu sou uma mente iluminada, eu sou superior. Né? É verdade relativa ou absoluta. Vê o cristianismo. Tá? É um exemplo de uma crença
que nós somos detentores da verdade para corromper ações e comportamentos. É só olhar o cristianismo na época da Idade Média, como ele era. Vejam só, crença que eram donos da verdade e corrompiam todas as ações e matava o outro que achava que não era assim. Principalmente as mulheres, né? As mulheres sempre teve uma ligação mais forte do que os homens com esses mundos superiores. É um fato, as mulheres têm essa ligação. Tá? Então, o que essas mulheres eram perante esses caras? Bruxa, fogueira, religião. Durante séculos torturaram, queimaram, caso a opinião fosse diferente da opinião da igreja, atitudes corretas, porque as vítimas estavam erradas. Isso acontece. Verdade absoluta não está em doutrina, não está em ideologia. O que todas elas têm em comum? Todas elas, tá? Todas, doutrinas e ideologias. Pensamento. Gente, terminou em ismo, cai fora. Comunismo, capitalismo, cristianismo, budismo, sufismo, hinduísmo, tudo é posição mental. Analisem. E não analise só a situação de agora. A pessoa, não, eu analiso o cristianismo prega que a gente tem que ajudar os pobres. Verdade. Volta no tempo, na Idade Média, na época da Inquisição, que vocês vão ver como era o cristianismo. Pega outra religião, pega aí os muçulmanos. Os muçulmanos têm os sufistas, ou mesmo que não sejam sufistas, que têm uma vida realmente voltada ao divino. Mas tem terroristas também. Todas as religiões, todas as ideologias, elas passam por momentos muito bons e por momentos muito ruins. Não escapa nenhuma. Todas. Tá? É o poder. O poder que leva a isso. Aí dizem, o poder corrompe. É verdade que o poder corrompe? Não é verdade. Não é verdade. Quando você fala que o poder corrompe, é a mesma coisa que falar que uma faca é uma assassina, porque a faca mata alguém. Mas a faca é usada também para outras coisas. O poder, ele é corrompido por quem se deixa corromper. Putz, eu não tirei o som do meu celular, que coisa aqui. Desculpa a minha falha, gente. Eu sempre tiro, mas hoje eu estava falando com o Luciano aqui, que estava com um problema no sistema, e eu não tirei o som. Perdão. De fato, mas é mal. Então, gente, terminou em ismo, principalmente, cai fora. Seja religião, seja ideologia, tá? É posição mental. Tá? A verdade não tem flutuações. Ora está em alta, ora está em baixa, ora está em alta, ora está em baixa. O que oscila desse jeito são posições mentais. A verdade não é a posição mental, a verdade é. Ela sempre é. Não tem nada a defender. Tá? Todas as religiões podem ser falsas e podem ser verdadeiras, depende de como a gente usa. O poder é a mesma coisa. Tá? A gente fala que o poder corrompe. Realmente, o poder corrompe. Aquele que recebeu o poder já era um corrupto dentro de si próprio.
Se aquele que recebeu o poder não tivesse a corrupção dentro dele, ele utilizaria o poder para o bem e não para o mal. Então não é que o poder corrompe, a corrupção está dentro da gente. Tá? Se acreditar que a nossa religião é verdade, só a minha religião é verdade, ego. Ego. Falei aqui numa dessas aulas, existem mais de 1000 religiões no mundo. Mais de 1000. Só a tua salva? Tu é um sortudo, hein, cara? Tu é um sortudo. Mais de 1000. Só a tua. E antes da tua, quando ela não existia, ninguém se salvava. É o cristianismo. O cristianismo tem 2000 anos. Anterior a 2000 anos, ninguém se salvava. Pensem, gente. Gente, a coisa mais importante na espiritualidade é a reflexão. É a reflexão. Tu avaliar, tu medir. Não com comparar, eu sou melhor do que alguém, mas você tem o direito de aceitar ou não aceitar. De questionar. Questionar. Eu questiono Deus a todo instante. Pode questionar. Principalmente esse Deus antropomórfico que todo mundo acha que ele existe aí. Questiona. Não está satisfeito com esse Deus, arruma outro. Até que vai chegar um dia que você vai ver que Deus é você, não tem outro. Pois não, Rosiane? Fala aqui no microfone que eu... O senhor está falando e eu estou aqui pensando, a minha consciência está ficando tranquila, porque eu sou sempre fui criada na cultura cristã, e eu sempre ouvi falar do perdão, tem que perdoar, perdoa. Eu não tenho que perdoar ninguém, eu não sou ninguém para perdoar. Quem sou eu para perdoar alguém? Eu também sou cheia, né? Então, assim, eu não entendia essa questão do perdão na minha cabeça, não entrava. E eu sempre vivi com esse conflito. Eu não consigo perdoar, mas como assim perdoa, né? Agora o senhor está falando, eu limpei essa consciência. Porque, assim, não tem porquê, eu não tenho que perdoar ninguém. Não é? Assim, vamos seguir, cada um com a sua consciência, cada um com os seus atos. E a gente só tem que cuidar para não guardar isso dentro da gente, não é? Então, limpei. Muito bom, muito bom. Sabe o que você pode fazer? Quando essas coisas vêm cobrando muito da gente, é palavrão, mas tudo bem, eu vou falar. Liga o foda-se. Esse falar em perdão, não é pela nossa insuficiência. Esse perdão que a gente faz, a gratidão. Esse perdão é do ego. Se eu tenho uma essência espiritual, eu tenho uma mônada, tu tem uma mônada também. Eu perdoar você, eu estou dizendo que eu sou superior a você, cara. Mas também não é de acordo assim, por exemplo, a gente somos insuficientes ainda. Ninguém é insuficiente, todos somos iguais. A única deficiência que a gente tem é essa ignorância de quem nós somos. Gratidão. Muito legal. A gente tem que ser grato. Existem gratidões e gratidões. Eu tenho gratidão porque você me deu alguma coisa que eu queria. Sou muito grato. Você pôs 100 mil reais na minha conta lá. Estou muito grato com você. O que é isso? Troca. Troca. A gratidão verdadeira é a percepção de que tu é uma mônada. E eu sou uma mônada. Mas eu estou te falando, esquece religião, cara. Nós estamos num ponto agora que é hora de largar a religião. Largar. Não é largar a religião, significa que você não tem nada. Você larga todas as religiões e vira espiritualista. Vira espiritualista. Eu não sou esse corpo que te provocou por alguma razão,
que você está ressentido comigo, ou vice-versa, eu estou ressentido com você, esse corpo fez alguma coisa. E ou esse teu corpo eu quero dizer que a mente está envolvida, tá? Corpo-mente. Então, esse corpo-mente fez alguma coisa que provocou em você uma reação. Esse corpo-mente fez isso. Esse corpo-mente faz as coisas independente da vontade da nossa mônada. E ele tem vida própria, é o ego. Ele tem vida própria, eu não sou ele. Quando eu percebo que você não é este corpo-mente que me provocou, o perdão vem automático. Ele está doente. Ele não está percebendo a realidade. Isso é perdão. Ou seja, você mata aquela aversão, você mata ela na raiz. Ela não cresce. Tu não tem que perdoar ninguém. Enquanto você for um ego, você vai querer o perdão de alguém que te atrapalhou, e vice-versa. Se for um caso assim, poxa, a gente anda na rua, no multidão, pois até aqui você borra na pessoa, perdão. Má compreensão da realidade. Tudo é má compreensão da realidade. Vamos lá, César. César, semana passada você exagerou na pergunta, hein? Vou te falar aqui, você não percebeu, tá? Mas lá no computador, sabe o que esse cara falaram de você? Devolve o microfone para o palestrante. Foi mais de 5 minutos, será que eu falei? A gente tem que chegar uma hora aí. Não estou dando bronca no você, não. Eu entendo. Sim. Eu vou tentar fazer uma colocaçãozinha, se eu conseguir ajudar todo mundo. Seja no cristianismo, como o kardecismo nos ensina que a gente está aqui nesse corpo encarnado para aprender, vivenciar e aprender com isso, né? E as outras religiões falam sobre isso. Se a gente entender o significado da palavra perdão no português, é da junção de uma preposição, né, per, que vem ser por, e doar, perdoar, né? Então, o que acontece? É um sistema pedagógico que as religiões têm justamente para mostrar o ego. Da mesma forma que uma pessoa te machucou, você também é um ego e você vira e mexe, você também faz a mesma coisa. Então, usa-se esse termo perdoar para dizer assim, abre mão, faça a doação, não queira condená-la. Aí entra essa citação de Jesus que o Sr. Osmir acabou de citar, não julgueis para não serem julgados, que Jesus falou, né? Se você não entender isso direito, você vai falar, então não precisa ter justiça, vamos fechar o poder judiciário, acaba com o juiz, não tem mais nada. Mas não é disso que ele está falando. Não é que não haverá juízo sobre as coisas, mas você não tem que tomar posse do poder de justiça como se você fosse Deus no sentido de condenar o seu semelhante. Porque tanto o seu semelhante quanto você é a essência que o Sr. Osmir está comentando. O que acontece é o ego. Nós estamos aqui para aprender, então vai sempre ter esse tipo de problema. Aí lembremos da complacência, que é essa capacidade de entender que mesmo quando a pessoa errou, está errado, mas não cabe a mim condená-la, cabe a mim tentar trabalhar isso. Obrigado pela oportunidade, Suzana. Não leva a sério o que eu falei, não, mas é isso aí. Observe uma coisa, gente. Isso aqui é fundamental nesse processo de despertar da consciência. Esquecendo a minha mônada divina. Esquece ela lá. Osmir. Osmir é um corpo-mente criado pelo Deus da natureza. Ana é um corpo-mente criado pelo Deus da natureza. Então, quem está aqui é o Deus da natureza. Quem está aqui é o Deus da natureza. E o Deus da natureza é o Logos. Ele sabe o que faz. Então, tudo que acontece no mundo, em última instância, quem está fazendo é o Deus da natureza. É Alá, Jeová, Deus, seja o nome que quiserem dar. É Ele que está fazendo. Então, esse Deus da natureza, ele através de mim, ele mostra para a Ana alguma faceta diferente que ela não compreendeu. E esse Deus da natureza, através da Ana, mostra para mim alguma coisa que eu talvez não tenha compreendido ainda. Este é o propósito do Deus da natureza nesses relacionamentos, para acordar.
Então a gente vê que, na realidade, tudo que o outro está fazendo, bom ou ruim, é Deus que está fazendo. É o Deus da natureza que está fazendo, não é a Ana que está fazendo. Quem está fazendo é o Deus da natureza, e comigo é a mesma coisa. Então a gente é o Deus da natureza, a gente é escravo do Deus da natureza, a gente é um robô na mão do Deus da natureza. Se for assim eternamente, vai chegar uma determinada época que a gente vai ficar de saco cheio dessa brincadeira. Eu não tenho vontade, eu não posso fazer nada, quem faz tudo é o Deus da natureza, eu não quero mais fazer, eu estou brigado com Deus. Estou fora. É ruim isso? Não, gente, isso não é ruim. Isso é o começo do despertar. Aí tu vai ver que tu é a mônada divina, associada àquele corpo, na mente, feito pelo Deus da natureza, com o intuito de aprender alguma coisa. Então você começa a despertar para a realidade. Então não existe relacionamento ruim. Não existe nada ruim. Tudo que o Deus da natureza coloca nessas situações de vida para o observador, que é a mônada, que é o Atma que está observando, é para o Atma acordar para a realidade. Você acordar para a realidade dele. A partir do instante que a gente acorda para essa realidade, o Deus da natureza não manda mais em vocês. O Logos, me desculpe se eu falei isso aqui, tá? Por favor, não estou aqui para... Tá? Mas é isso. Essa é a percepção. E sabe que depois que você tem essa percepção, tu vai mandar o Logos catar coquinho? Não. Não vai. Tu vai perceber que esse Logos, tudo que ele fez foi para o teu crescimento, para o teu despertar. E você não vai mandar o Logos catar coquinho. Você vai continuar fazendo o que o Logos quer com consciência de quem tu é. Perceberam? Gente, prestem atenção. Isso é muito difícil de perceber, de compreender. Tá? Uma pessoa, um aluno me fez uma pergunta perguntando isso aí. Eu respondi, eu vou mandar para vocês a resposta, é uma resposta um pouco longa, mas vai exigir reflexão das pessoas. Nós somos, sim, escravos do Deus da natureza. Mas ainda bem que esse escravagista, que é o Logos, é bem intencionado. Ele não está aqui para ferrar ninguém. Ele está aqui para acordar as pessoas para essa realidade maior do que a realidade do mundo que nós vivemos. Ok? Vamos seguir mais um pouquinho, gente, que estamos atrasados de novo. Tá? Então, religião já falamos, tá? Verdade relativa absoluta, uma única verdade absoluta, todas vêm dela. Quando encontramos, as nossas acontecem em sintonia a ela. Então, a verdade absoluta nem é o Deus da natureza. Esse Deus da natureza que nós estamos sujeitos é nesse Manvantara que nós estamos vivendo hoje. Esse Manvantara vai acabar. Esse sistema solar vai deixar de existir. Nós vamos entrar num outro sistema solar, eventualmente com outro Logos, ou não vamos mais entrar porque a gente finalmente aprendeu e não quero mais brincar. Estou fora. Estou fora. Então a verdade absoluta não está em nenhuma religião. Nenhuma. A verdade absoluta está no Atma. Está na mônada, que é a essência do mundo real que está em nós. Essa é a única e verdadeira devoção que a gente deveria ter.
Tu não deveria ter devoção pelo Buda, nem pelo Cristo, nem por nenhum desses seres. Não que eles não o mereçam. Eles merecem isso e muito mais do que isso. Mas eles mesmo falam. A sociedade teosófica segue muito os ensinamentos dos mestres. E os mestres, numa das cartas deles, dessas cartas que foram, como é que chama o termo correto lá? Precipitadas. Aqui, uma das cartas dos mestres é: parem de falar sobre os mestres, cultuem, sejam devotos do único mestre real, que é o Atma em nosso coração. Larguem. Por causa disso, eu vou largar a sociedade teosófica? Não. Esses mestres fizeram um trabalho tão bom que esse trabalho ainda é necessário. O Maomé fez um trabalho tão bom que ainda é necessário. O Cristo fez um trabalho tão bom que ainda é necessário. Mas por trás de cada um desses caras tem um Atma. Assim como por trás de mim também tem. Por que eu vou cultuar o Atma do outro se tem um Atma dentro de mim? Gente, isso aqui, se eu falo isso aqui numa igreja, aqui, eu estou ferrado, viu? Mas é isso. É isso. Será que é possível colocar a verdade em palavras? Não é possível. Não é. Porque palavra é de origem mental. A mental, ela é limitada. Então não é. Estou vendo que vocês estão tudo assim, olhando para mim, assim, mas são palavras. Um dos ensinamentos é isso aqui. A palavra não é a coisa. A coisa não é a palavra. Então não tem palavra que vai convencer vocês disso aqui. O único jeito de convencer disso aí é tu mergulhar dentro de você procurando essa verdade. Não tem jeito. O próprio Buda, que era um cara bom pra caramba, bom. Os discípulos perguntavam para ele para contar como é que era o Nirvana. Ele fechava a boca e não falava nada. Qualquer coisa que eu falar só vai confundir. Não tem jeito, tem que experimentar, tem que sentir, tem que viver. Tá? Então a verdade é inseparável de quem nós somos. Tá? Procurar a verdade fora de você é decepção. O ser que você é a verdade. Mas o ser que você é não é esse corpo-mente criado pelo Deus da natureza. O ser que você é não é nem esse negócio que chamam de eu superior ou de alma. O ser que você é está além de tudo isso. O ser que tu é o Atma. Ele está dentro do coração. E quando ele percebe isso aqui, ele começa a te certificar de algumas coisas que a gente aprendeu intelectualmente. E depois que ele certifica essas coisas, puxa vida, a gente muda, a compreensão é totalmente outra. Não é mais de ouvir falar, é de vivenciar. Meditação. Meditação. Meditação na verdade. Meditação no ser que existe fora deste mundo. Oi. Vem do ver, né? Pois é. Se você juntar o ver com o ouvir, com o olfato, com o tato, com o sabor, ainda é uma meia-verdade. Ou menos de meia-verdade. Tá? Tem muitas coisas fora dos 5 sentidos que a gente não percebe. Tá? Jesus mostrou isso aqui quando ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala do ser mais interior. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na realidade, não foi o Jesus que falou. Na realidade, quem estava falando era o Cristo através do veículo chamado Jesus. Esse Cristo interior que falou pelo Jesus, ele está dentro de mim, está dentro de tu, está dentro de cada um de nós.
E tu vai cultuar a igreja? Tudo bem. Ele se referia à vida que nós somos, o Cristo interior. Os budistas falam natureza de Buda, os hinduístas falam que é o Atma. Essa é a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Não é Jesus. Desvirtuaram até esse ensinamento. Hoje os evangélicos falam que só se chega a Deus através de Jesus. É uma verdade parcial. O que o Cristo falava, na realidade, não era Jesus, é o Cristo. Então eu não preciso buscar esse Cristo na igreja, gente. Nem na sociedade teosófica. Eu preciso achar esse Deus dentro de mim. É a única verdade que existe. Ego não é pessoal. No nível coletivo, estamos certos e eles estão errados. No coletivo, é desse jeito. Nós estamos certos. Aí vem o socialista contra o capitalista. O socialista ou o comunista, nós estamos certos, os outros estão errados. É uma coisa coletiva. Tá? É muito forte, onde o conflito entre dois lados é muito antigo. É uma verdade parcial. Tá? As duas partes são detentoras da verdade, cada uma é vítima e o outro é o mal. Veja só. Então, além de um ego individual, existe a figura de um ego coletivo. Tá? A maior parte da violência que os seres humanos fizeram a si próprio, tá? São cidadãos normais a serviço de um ego coletivo. Vocês já viram um corintiano, ou um palmeirense, ou um São Paulino, ou um santista, matar um outro torcedor sozinho? Quando isso acontece, é um grupo. É um grupo. Forma um ego coletivo tão grande que domina até o ego individual. Isso acontece na religião. Cada religião é um ego coletivo imenso. Claro que tem algumas religiões que já começam a mostrar uma parte disso que nós estamos falando. A maioria esconde. Não querem mostrar essas realidades. Porque se mostrar essas realidades, elas perdem o poder sobre vocês. Então, egoísmo, crueldade, violência, manifestação individual e coletiva de um único distúrbio básico, que é a doença mental. A mente está doente. E ela não tem cura. Ela foi feita para isso. Para você dominar ela. Quando você tem força suficiente para dominar essa coisa que quer nos dominar, você é maior do que a mente. Você é a consciência. Tu é o Atma. E você não mais é influenciado pelo mundo. Os padrões egóicos específicos, classificamos erroneamente com a identidade, idêntico aos nossos, os coletivos de alguém. Padrão egóico de alguém. Tendem a ser idênticos aos nossos. Muda as atitudes, mas tudo estão ligados nessa doença única que é a nossa ignorância de quem nós somos. Enquanto você é o ego, você está perdido. Quando você se torna o Deus da natureza, é um grande passo nesse crescimento. Mas a libertação mesmo é quando você se torna o Atma. Está além do Deus da natureza. E o próprio Deus da natureza, Alá, seja o nome que vocês quiserem dar, o próprio Deus da natureza, por trás dele, também tem o Atma. Ele não é superior a ninguém, um de nós.
Claro que ele é superior na relatividade do mundo que a gente vive. Um logos, puxa vida, perto de mim, eu sou uma titica de galinha, ele domina esse mundo. Porque ele já compreendeu e passou, esquece, não tem nada a ver com a evolução humana, eles estão na evolução cósmica. E eu, male estou na evolução humana ainda, como manifestação. Então, como manifestação, óbvio que existe diferença. Nenhum de nós somos iguais. Nenhum na manifestação. Todos somos diferentes. Mas no mundo real, todos nós somos divinos. Todos nós somos onipotentes, onipresentes e oniscientes. Mas como eu vou ser onipotente, onipresente e onisciente? Se tudo que Deus sabe fazer entrar dentro da minha cabeça explode. Não cabe tudo isso. É verdade. Não cabe mesmo. Então, no mundo relativo, a onipotência e onisciência e a onipresença se resume naquilo que você precisa no agora. Quando eu estou no agora, eu tenho tudo, absolutamente tudo que eu preciso. Naquele momento que eu estou vivenciando. Num próximo momento, é um momento diferente daquele, não preciso de mais isso, mas eu recebo um outro pacote que traz tudo o que eu preciso para dominar esse momento também. Essa é a onipotência, presença e ciência no mundo relativo. Eu sou, num determinado momento, tenho tudo que eu preciso. Passou esse momento, eu não guardo essa coisa dentro de mim, porque se eu guardar tudo isso dentro da minha cabeça explode, não cabe tudo. Então eu sei, eu devolvo e pego um outro pacote apropriado àquele momento que agora eu estou vivendo. Percebeu como é que funciona no mundo relativo? No mundo espiritual puro, é claro que o pacote está completo, direto. Nesse mundo nosso, não cabe. O cérebro não suporta. Tá? Qualquer coisa que a gente ressente no outro, reagimos com intensidade, também existe em nós. Deixa eu ver se está muito longe. Acho que talvez seja o último. Não vai dar para acabar, não. Parar por aqui. Tá? Eu queria acabar esse capítulo hoje, mas já são 9h30. Tá? Mas é uma aula muito importante, gente. Muito importante. Essa percepção dos relacionamentos, do perdão, de como é que a gente faz. Se isso cai na gente de uma forma muito forte, isso muda as nossas vidas. Fala, Paulo. Naquela hora que eu falei assim, pedir perdão e gratidão. Agora, como o senhor diz, na verdade, não existe o mal. Tudo que acontece, às vezes o tombo que a gente toma, às vezes é xingado, em vez de a gente xingar, a gente agradece. Obrigado. Às vezes as coisas que a gente acha que é ruim, não é ruim. Pois é. Mas a gente tem que vivenciar isso e não acreditar nisso. A verdade, Paulo, é que você não existe, você não está aqui, eu não estou aqui. Nenhum de nós existe. Tudo isso aqui, que a gente acha que é um corpo, que é uma coisa, tudo isso existe dentro da mente e não fora. A gente acha que o mundo está fora. Não está. O mundo está dentro da nossa mente. Então, aquilo que você acredita é aquilo que você precisa. Então, se você precisa de experiências amargas, tu vai ter experiências amargas. Se você transcendeu isso e não precisa mais dessas experiências amargas, elas não vão mais acontecer na tua vida. Tu é o teu juiz, tu é o teu policial, tu é o teu médico, tu é que define todo o teu destino. Totalmente, totalmente. Se tu não está satisfeito com a tua vida, vai reclamar para você. Não para Deus, não para o político, para ninguém. Ok, gente? Obrigado. Reflitam, hein? Se a gente começa a saber essas coisas e não reflete,
profundamente sobre essas coisas, isso não vale nada. Nada, nada, nada. Ok, gente? Muito obrigado. Boa noite.